queridos jovens e adolescentes, todos nós passamos por grandes conflitos nesses últimos tempos. Não é verdade? Muitos tiveram desejo de ir embora, de fugir. Não, eu não quero, eu quero fugir. Mas Deus, o Senhor, falou para você, fica. Fica. Fica, que existe uma missão para você. Fica, porque eu preciso de você. Ah, mas eu queria ir. Fica. Mas eu não sei como enfrentar isso. Fica. Mas eu não tenho tanta experiência assim. Fica. Deus vai te dar essas experiências. Você compreende por que esse livro é importante para nós? Porque vocês, queridos jovens e adolescentes, para vocês, Deus deseja dar uma missão. Por isso que Deus fala para você, fica na vida da igreja. Eu quero que vocês fiquem, porque eu quero dar uma missão para vocês. Vocês aceitam? Querem fugir? Querem ir embora? Aqui diz, eu roguei para que você permanecesse. Tá certo? Todos aqueles que servem o Senhor sabem das dificuldades que um servo de Deus passa. E nós sabemos, né, pelo que está escrito nas epístolas para Timóteo, Paulo está sempre encorajando Timóteo. Isso pode dizer que Timóteo talvez fosse tímido. Não fosse aquela pessoa audaciosa, né, cheia de ímpeto. Por isso que Paulo sempre teve necessidade de dar palavra de encorajamento para ele. Talvez você seja assim. Ah, mas eu não tenho jeito para isso. Eu não sou um cara corajoso. Quando tem dificuldade, eu tenho medo. Mas Paulo pediu para Timóteo, eu sei que você é assim, mas fica porque Deus vai usar você. Então, dentro dessa questão, havia algumas razões. Eu gostaria de falar a vocês. Por que Paulo pediu para Timóteo ficar em Éfeso? Porque havia ali em Éfeso pessoas que precisavam conhecer a verdade, que precisavam conhecer a palavra de Deus. Você sabe, Timóteo, 1º e 2º Timóteo e Tito, os 3 T's, chamados 3 T's, são uma vacina contra a degradação. Por isso, 1º e 2º Timóteo é um livro muito oportuno para os dias de hoje, porque nós sabemos que nos tempos finais, esses momentos que antecedem a volta do Senhor, haverá muita degradação. E por isso, o Senhor quer usar sua palavra para nos vacinar, para nos preparar para o que virá à frente. Deus, através da epístola de Paulo a Timóteo, fala a Timóteo para que ele permaneça. Para quê? Porque as pessoas precisavam conhecer a verdade e que Deus usa Paulo mesmo, em 1 Timóteo capítulo 1, fala, e mais tarde nós vamos mencionar isso, qual foi a própria história de Paulo. Ele era uma pessoa digna. Paulo também queria mostrar para Timóteo
que Deus grandioso ele tinha. Ele tinha que conhecer mais a Deus. Você sabe, querido jovem adolescente, quando você conhece a Deus, não resta outra saída senão amar e servir esse Deus, porque Ele é grande demais. Não é nossa capacidade de amá-lo, é porque Ele é amado. E Paulo também queria mostrar e que ele, como um soldado, não poderia se render. Ele deveria perseverar nessa batalha até o fim. Então aqui há um ponto muito importante. Deus permitirá que nós passemos momentos difíceis. Mas uma coisa que nós precisamos saber é que nós nunca iremos desistir. Por quê? Porque Deus nos deu uma missão. Tá certo? Então, aqui diz, olha só, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Versículo 4. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé, do que a economia de Deus na fé. Então, o que é que nós precisamos ver aqui nesse momento? Nós precisamos ver o seguinte, que havia pessoas que estavam preocupados em discutir certas coisas. Fábulas, genealogias sem fim. São discussões inúteis, que só geram discussões, né? Falam coisas que não têm outro propósito, só gera discussão, mas não gera o serviço, a economia de Deus na fé. Não produz algo. Então Paulo está mostrando de uma maneira muito clara. Existem aqueles que só falam, mas existem aqueles que falam palavras que produzem algo. Outros falam palavras que só geram discussões. Daí Paulo diz o seguinte, você está preocupado com discussões, não fique dando atenção. Fale para essas pessoas que só querem discutir, né? Que parem com isso, tá certo? Não se ocupe com isso. Deve se ocupar com a palavra que produz vida, com a palavra que produz edificação, com a palavra que produz transformação em nossas vidas. Amém? E agora, o que é bastante importante aplicado para nós, jovens e adolescentes, é o versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa, de fé sem hipocrisia. Aqui nos mostra algo muito importante. Se eu gasto tempo com a palavra de Deus, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar. Se nós gastamos tempo com a palavra de Deus para ter comunhão com Deus, o que essa palavra vai produzir em nós? Vai produzir um amor que procede de coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia, isto é, fé sem fingimento. Não é fingir que eu creio em Deus, eu creio em Deus. Tá certo? Não é somente ter uma aparência, é ter uma realidade. Mas o que nós precisamos entender nesse momento é que a palavra de Deus produz algo em nós. E vamos dar atenção ao seguinte ponto. Coração puro. Amém? Coração puro. Consciência boa.
Queridos jovens, como é seu coração hoje? Seu coração é puro? O Senhor é aquele que nos dá um novo coração. Um coração puro. Outra coisa, é uma consciência boa. A nossa consciência funciona ou não funciona? Isso é de vital importância. Por quê? Porque o coração puro, a consciência boa e a fé sem hipocrisia, isto é, a fé sem fingimento, o que vai fazer? Vai fazer com que nós tenhamos um amor e nós temos um viver que expressa a Deus. Agora, se eu estou tocando a palavra de Deus, eu entro em contato com a palavra de Deus, mas não está produzindo um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem fingimento, alguma coisa está errada. Quando as pessoas contactam você, eles dizem, você tem um coração puro. Dizem isso ou não? Ou eles dizem assim, você tem um coração ruim. Olha, o que você está fazendo com outra pessoa mostra que você tem um coração ruim. Você sabe que existe muito isso hoje em dia? Esse é o padrão do mundo. Quem se importa com a consciência hoje? Quem se importa? Como está funcionando a sua consciência? A sua consciência alerta você. Certos momentos da sua vida, você quer fazer algo, e aí a consciência diz assim, não faça. E como é que você sabe que essa consciência está funcionando? Você quer fazer algo, você está com vontade de fazer, daí no interior tem algo que diz, não faça, não faça, e seu coração dispara. Tum, 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 tum. Daí você sabe, não deve fazer. Mas hoje, quem se importa com isso? E quando fala de fé sem hipocrisia, é uma fé sem fingimento, está falando de quê? De que eu creio em Deus de verdade. Eu não sou uma pessoa que simplesmente fala que creio em Deus. Eu não estou fingindo. Eu sou assim. Os irmãos compreendem? Eu creio. A minha fé é verdadeira. Palavras como essas que nós estamos falando, quem fala hoje em dia? Você aprende isso na escola? Não. Na sociedade? Não. Na sociedade e na escola ensina o contrário disso. E por que é importante uma fé não fingida? Porque uma fé não fingida é uma fé rica em obras. Significa o quê? É uma fé que tem expressão na sua vida, na sua maneira de viver, e não nas suas palavras, simplesmente nas suas palavras. E olha a importância para Deus nesse momento final, Deus ter uma geração assim. Existem aqueles que não dão atenção a isso, por isso o versículo 6 diz, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola.
A King James atualizada diz assim: alguns, contudo, se desviaram desses princípios e se entregaram a discussões sem valor algum. Então, o que acontece? Versículo 7, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Isso quer dizer o quê? Quando você não tem essa realidade, fala, mas não, na verdade não sabe nem o que está falando. Então Paulo, ele diz, né? O intuito da presente admoestação: eu estou instruindo você nesse momento, para que você seja diferente. Existe uma coisa que todo mundo faz. Você pode, se você leu, se você se preparou para essa comunhão com 1 e 2 Timóteo, você pode ver as várias vezes que nessas duas epístolas Paulo usa a expressão tu, porém. Significa o quê? Enquanto todo mundo faz uma coisa, você faz diferente, porque você é de Deus. Tá certo? É isso aqui que precisa acontecer. Eu não sou aquele que segue todo mundo, eu sigo a Deus. E nessa geração, nessa época, nessa era que estamos vivendo, Deus quer jovens e adolescentes que o sigam. E não é aquele que segue a multidão. Todo mundo faz. Todo mundo pode fazer, mas você é diferente. Porque você é de Deus. Você talvez diga assim: eu quero, mas eu sou fraco, eu tenho muitas dificuldades e muitos problemas. Então vamos ver versículo 12. Nós vamos aplicar, né, certas porções dessas duas epístolas. Nós não vamos falar todas essas duas epístolas, nós vamos falar certas porções para aplicar em nossa vida. Olha o que Paulo diz, tá? Preste atenção. 1 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então Paulo dá um testemunho. Ele está dando testemunho para Timóteo. Ele está dando testemunha para você e para mim. Ele diz assim: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu. Ele diz: quem me deu forças foi Deus. E eu sou grato. Porque Timóteo poderia estar pensando: para você é fácil, Paulo, né? Você já fez tantas coisas, tal, você é especial. Você quer que eu fique aqui para enfrentar as coisas? Quem sou eu? Eu não sou tão forte assim. Então Paulo diz para Timóteo: eu não sou forte, foi o Senhor que me fortaleceu. E é o Senhor que vai fortalecer você, querido jovem adolescente. Ele diz: Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Olha só, eu quero que você preste atenção. Por que o Senhor designou Paulo para o ministério? Ministério significa serviço, né? Por que o Senhor mandou Paulo servi-lo? É porque ele era inteligente? Ele diz assim, que me considerou inteligente, designando-me para o ministério? Falou assim? É assim que fala a Bíblia? Me considerou talentoso. Me considerou extremamente capaz. Foi por isso? O que a Bíblia diz? Me considerou
fiel? Você está compreendendo? Ser fiel. Por quê? Porque tudo que ele necessitar para cumprir, Deus vai dar. Não vem dele. Tudo que Deus quer, que você seja fiel. Você compreende? Se você for fiel, Deus vai usá-lo. Não é o seu talento. Não é o meu talento, não é minha capacidade, minha inteligência, minha experiência. Não é nada disso. É uma questão de coração. É uma questão de coração puro. É uma questão de fidelidade. Então, ele está falando, Timóteo, não tenha medo, seja fiel. E Deus vai usá-lo. E olha o testemunho de Paulo no versículo 13. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, né? E insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Então, Paulo estava mostrando para Timóteo, Timóteo, você está achando que você não é digno? Você acha que eu sou digno? Eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu era insolente. Então, observe, quando Paulo está falando essas palavras, tá? Ele estava dando testemunho da vida dele. E ele diz assim, obtive misericórdia. Timóteo, olha como eu era. Mas eu ganhei misericórdia. Timóteo, não fique olhando para você. Querido jovem, adolescente, não fique olhando para você. Simplesmente desfrute da misericórdia do Senhor. Nenhum de nós é digno. Nenhum de nós. E aqui diz, eu tive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Muitas coisas eu não sabia, e eu cometi muitos erros. Naquela época eu não cria. Eu cometi muitos erros. Mas eu tive misericórdia. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. E esse Deus de misericórdia quer usar você. Não pense, vai usar o outro. Não, Deus quer usar você mesmo. E aí, aqui ele ainda diz assim, versículo 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Aleluia. Eu era ruim, mas ruim demais. Eu era muito pecador. Transbordou, porém, a graça. Aleluia. Não interessa quanto você tenha pecado, a graça transborda. A graça é maior. Olha o versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Essa frase, fiel é a palavra, ocorre, né, ao todo 5 vezes, tá, nas epístolas pastorais. Quer dizer, Timóteo e Tito. Nós temos aqui 1 Timóteo 1,15, que diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Eu quero que vocês prestem atenção a essa afirmação. Fiel é a palavra. A palavra sempre vai se cumprir. Você pode crer na palavra, tá? Vamos ver. 1 Timóteo 3:1.
que também está ali. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. 1 Timóteo 4:9. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Amém? 2 Timóteo 2:11. Tá? Eu quero que vocês leiam isso aqui para ficarem impressionados com isso aí, tá? Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Amém? Agora, Tito 3:8. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Fiel é a palavra. Você pode ver, ao longo da carta ele vai dizendo, fiel é a palavra. Diga comigo agora, fiel é a palavra. Que esse possa ser o nosso testemunho ao longo de toda a vida. Um dia, se o Senhor não voltar antes, você tiver seus 70, 80 anos, daí diz assim, diga uma coisa, você que conheceu a Bíblia e que leu a Bíblia tantas vezes durante tantos anos, diga alguma coisa para mim que você possa dizer, fiel é a palavra. E começa agora, na sua adolescência. Que você possa dar esse testemunho. Fiel é a palavra. Ah, você, qual que é seu futuro? Qual é a sua esperança? Cristo é a minha esperança. Você está louco? Quando é que você arranjou isso? Fiel é a palavra. Uau, bom demais. E aqui diz, fiel é a palavra. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele está falando isso aqui para encorajar Timóteo. Ele disse, eu sou o principal dos pecadores. Timóteo, não pense que você não é digno. Sou muito pior que você. Mas Deus me usou, porque me considerou fiel. Seja fiel. Deus vai usá-lo. Amém? Olha só o versículo 16, isso é importante. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O que isso quer dizer? Paulo está falando, eu sou o principal dos pecadores. Aqui diz, por isso me foi concedido misericórdia. Olha de novo, misericórdia. Paulo fala muito de misericórdia para Timóteo. Ele fala de misericórdia para nós, jovens e adolescentes. Não olhe para você, olhe para o Senhor. Olhe para o que o Senhor quer entregar a você. Nesse momento que nós estamos vivendo, esse novo início, queridos jovens e adolescentes, vocês estão com uma oportunidade de ouro nas mãos, de experimentar algo que outras gerações talvez não tiveram chance de experimentar, de serem usados por Deus, de uma maneira especial, com realidade. O nosso encargo nessa conferência é falar que Deus tem uma missão para você. Não jogue fora isso. Paulo então diz para Timóteo que foi concedida misericórdia para ele, que o principal
dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. E aqui diz: servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Você sabe, a outra coisa que nós precisamos enfatizar agora é que Paulo diz assim: eu sou um pecador. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Não é isso? Não é isso que a palavra diz? Agora, nós temos que identificar quem são os pecadores. Temos que identificar. Quem são os pecadores? Quem? Onde é que estão os pecadores que Cristo veio salvar? Onde é que estão? Onde é que está? Onde é que está? Hein? Onde é que está? Onde é que estão os pecadores? Você é pecador? Você sabe, você quer ser filho de Deus, né? Quer ser salvo? Se você não for um pecador, você não vai ser salvo. Porque Cristo veio para salvar os pecadores. Os irmãos compreendem? Quem fala hoje de pecado? Você vê pregadores, servos de Deus, falam de prosperidade, que Deus ama aqueles que pregam: nós somos pecadores e precisamos de Cristo. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, eu sou um pecador. O principal dos pecadores. Cristo veio para salvar e me salvou. Precisamos ser uma geração com a consciência do pecado. Uma geração que diz: nós somos pecadores, mas Cristo veio salvar os pecadores. E eu dou testemunho disso. E Paulo diz: servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Ele diz: eu sou um modelo que Deus estabeleceu. Se um cara ruim como Paulo foi salvo e foi usado, tem esperança para mim. Amém? Tem esperança para você? E Paulo aqui, ele não aguenta mais. Ele não aguenta. O versículo 17 diz assim: assim, ó Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que ele está falando? Eu sou um pecador, Timóteo. Pior dos pecadores. Mas o Senhor me considerou fiel. Foi Ele que me fortaleceu. Foi Ele que me salvou. Eu não sou digno de nada. E aí, quando ele fala e dá esse testemunho, ele não aguenta. Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Esse é o início da conferência. Amém.